Lembre sempre disso. Então tá aqui um resumozinho, tem um videozinho também que eu vou tentar inserir aí para vocês. Mas o sangue tipo O, ele doa para qualquer pessoa. O sangue tipo A, ele doa para A e para quem? Quem é o receptor universal, que eu falei? AB. Pode olhar que a B está em todas. A B ele recebe do O, ele recebe do A, ele recebe do B e ele recebe dele mesmo. Quem é que não está em todas? O pobre do O. Eu mesmo sou sangue tipo O. Se eu sou O, eu ainda vou olhar o RH, isso aí vai lá na frente. Mas se eu sou O, eu recebo de todo mundo? Não, mas eu dou para todo mundo. Cuidado com isso, viu? A gente tem que lembrar. Como é que eu faço para lembrar, Laís? Lembro do anticorpo. Se A tem anticorpo e antígeno, ele não pode receber tudo. Se a B tem anticorpo e não tem antígeno e não tem anticorpo, ele pode receber tudo, porque ele não tem no plasma dele o anticorpo que vai fazer coagular. Isso é só a título de informação. Deixa eu sair da frente para a gente ter uma ideia de que homens eles podem doar até 4 vezes por ano e mulheres até 3 vezes por ano. Lembrando que essas pessoas têm que ter mais de 50 quilos. Agora me deu a dúvida se é 16 ou 18 anos, mas acho que é 18. Tem que estar saudável, tem que não ter tomado corticoide nos últimos 15 dias. Tem alguns critérios. Ficou agora, eu trouxe isso também por isso, porque agora ganhou notoriedade. As pessoas têm pedido sangue por conta do Covid, porque as pessoas estão doando menos. E aí muita gente me pergunta, Laísa, por que homossexual não pode doar? Infelizmente, isso ainda é um preconceito que está ainda... eu poderia dizer que não é nenhum preconceito, eu poderia dizer que é um paradigma ainda a ser quebrado na ciência, de que o homossexual é promíscuo. Então, se ele é promíscuo, ele cruza com qualquer pessoa. Então, ele tem mais chance de desenvolver doenças sexualmente transmissíveis. Mas a gente sabe que tem muito pai de família que de dia é João e de noite é Maria, né? Então, esse paradigma é um paradigma que deve ser quebrado. Então, a gente tem que lembrar, mas por enquanto ele não é quebrado ainda. Mas e se fizeram uma questão no Enem esse ano? Perguntando o motivo dos homossexuais não serem doadores, assim, lá vão ter. Mas eu conheço homossexual que é doador. Pode. Existe casos. Ele vai lá, ele é entrevistado e aí acaba que hoje em dia já esse paradigma já está perto de ser quebrado. Então, na entrevista, eu conheço alguns amigos homossexuais que são doadores, mas na entrevista vai perguntar, você tem muitos parceiros? Ele vai dizer, não, eu só tenho um, eu sou casado. Qual foi a última vez que você fez sexo sem camisinha com parceiro desconhecido? Ah, nem lembro, sou casada há muito tempo. Nunca traí meu marido. Lá dentro é só você e ela, você não vai poder mentir. Então, aí, por exemplo, se for Laísa lá, Laísa é homossexual, até onde eu sei ainda não. Ah, é casada? Sou. Há quanto tempo? Há 16, 17 anos, que eu não me ouço, não lembro agora. 17 anos, tô com ele. Ah, então tá bom. Ah, mas eu fiz uma tatuagem semana passada. Já não posso doar mais. A tatuagem, ela pode gerar algumas doenças sexualmente transmissíveis. Então, aquele sangue já não é mais seguro. Por isso que a gente não doa se tiver feito tatuagem, por exemplo. Então, é só um parênteses, porque quando a gente fala de sangue, eu gosto de falar disso. Por quê? Porque às vezes a questão traz para a prática. E aí você vai ter que lembrar desse motivo aí, principal, que é... e a questão de tempo é porque o homem ele tem mais massa muscular, ele recupera o sangue muito mais rápido do que a mulher. É questão de genética de massa muscular. E aí, só para a gente relembrar, o IA determina a produção do antígeno A, o IB determina a produção do antígeno B, e ele pode produzir. Cuidado com isso, viu, gente? Ele pode produzir. O anticorpo não fica produzido lá no plasma. Deixa eu ver. Deixa eu esperar se vai chegar um sangue B aqui para poder coagular. Não. O anticorpo é fabricado na medida que ele é induzido pelo antígeno. Então, a gente vai ver isso muito, muito importante para o próximo ponto que a gente vai debater. Antes, eu só vou mostrar a vocês aqui uma tipagem sanguínea comum.
Tem muita gente que pergunta, Laís, por que você não faz parte sanguínea na sala de aula? Hoje em dia não é mais indicado, até por conta de hepatite, essas coisas, porque eu preciso furar o dedo da criança, do adolescente que for, eu preciso ter contato com sangue. Então, por mais que se tenha cuidado, alguns colegas ainda acabam fazendo, mas não é indicado, principalmente pelo Conselho de Biomedicina, por conta da contaminação. É possível que a gente consiga sempre uma pessoa, um biomédico, com todo o aparato para que ele faça essa tipagem sanguínea, mas não é indicado em escola sem o acompanhamento de um biomédico ou de um profissional de saúde qualificado. Quando eu coloco o sangue tipo A, como é que eu faço a tipagem sanguínea? Eu pego essa plaquinha de Petri, ó, eu pego essa plaquinha de Petri e coloco uma gotinha de sangue de cada lado. Boto uma gota de sangue aqui, boto uma gota de sangue aqui. Em um deles eu pingo sangue tipo soro anti-A. Em outro deles eu pingo sangue anti-B. E aí eu vou olhar. Se o meu sangue no anti-A ele coagular, opa, ele tem antígeno A. Se o anticorpo A coagulou ele tem antígeno A. Se o anticorpo B não coagulou ele não tem antígeno B. Então, ele é sangue A. Se o antígeno A não coagulou, então ele não tem antígeno A. Se o anticorpo B não coagulou, ele tem antígeno B, então ele é tipo B. Se coagula nos dois, ele é tipo AB. E se só coagula e se não coagula em nenhum, ele não tem antígeno, é o sangue tipo O. E aqui, que não houve aglutinação? Não aglutinou no anti-A, não aglutinou no anti-B. É o sangue tipo O. Só botei como exemplo para a gente lembrar da situação anterior. Tá aqui um resumozinho. Tem um videozinho também que eu disse que eu vou mostrar a vocês. O dá a todo mundo e até para ele mesmo, mas não recebe de ninguém. E o AB recebe de todo mundo até dele mesmo. O B e o A só recebe, ou o A, por exemplo, só recebe ou dele mesmo, ou do sangue tipo O. O B, aí tem gente que fala assim, Laísa, teve uma campanha de doação de sangue de meu tio, mas meu tio era sangue tipo AB. E não pediram sangue tipo AB. Por que isso? Gente, essas campanhas é para não ter baixa no banco de sangue. Não significa que a pessoa, chegou lá, Laís, todo mundo que doou é sangue tipo O, ele não vai ter sangue. Ele vai receber sangue tipo O. O que eu quero é não dar baixa no meu banco de sangue. A maioria das pessoas é tipo O. Então, eu sempre chamo para doar pelo menos 10 pessoas para manter esse banco de sangue sempre em dia. É só por isso, não significa que a pessoa não vai ter sangue. A gente tem aqui uma história engraçada na Monteiro. Engraçada, não sei se engraçada. Engraçado não seria o termo certo, mas interessante. Nós tínhamos um aluno que fazia periodicamente transfusão sanguínea. E uma vez ele viajou a Santos e não tinha nenhum sangue que ele pudesse tomar no banco de sangue. O único sangue que tinha, eu descobri isso na ocasião dele, era o sangue, uma bolsa de sangue que era reservada para o presidente. Em alguns lugares do país, o sangue do presidente ele é guardado. Para quê? Não o sangue dele, que eu tirei dele, o tipo sanguíneo que ele possa tomar é guardado, de preferência do mesmo sangue que ele. Então, lá nesse Hospital de Santos, faltou sangue e só tinha a bolsa de sangue de quem? Do presidente. E a gente brincava com ele que ele tinha o sangue de Lula. Mas, na verdade, não foi tirado do presidente de Lula, viu? É uma brincadeira. É só porque a bolsa de sangue era do presidente, ele precisava, então foi pedida autorização em Brasília e ele tomou aquele sangue, que depois foi reposto por campanha, né? Mas eu gosto de contar essa história porque pouca gente sabe essa história do sangue do presidente. Ou seja, em alguns hospitais centrais, o sangue que Bolsonaro hoje possa tomar tem que ficar guardado. Isso é por quê, Laísa?
para preservação do principal cargo do executivo do nosso país. Então, para que ele não morra por falta de sangue, por exemplo, eu mantenho essas bolsas dele, caso necessário, essa bolsa vai para onde ele precisar. Ou, se ele precisar ali em São Paulo mesmo, pronto, ele vai ser usado ali mesmo, entendeu? O sistema RH é um outro sistema. Até agora eu não falei a vocês em O positivo ou negativo, não falei nada disso. Então, o sistema RH é um outro sistema. O sistema RH, ele se divide em RH positivo ou RH negativo. Quando o indivíduo é RH positivo, ele possui aquele antígeno. Quando ele é negativo, ele não possui. O problema do negativo não possuir é que ele produz anticorpo. E aí a gente vai ver como isso fica. Fenotipicamente, eu digo RH positivo ou RH negativo. Genotipicamente, eu digo Rzão, 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 Rzinho. E no negativo, Rzinho, Rzinho. Aqui está dizendo que o negativo doa para o positivo. Por que, Laísa? Pelo que eu acabei de dizer. Esse positivo aqui, ele tem antígeno. É como se a hemácia dele, vou fazer aquele desenho que tem lá, tem aqueles negocinho aqui em cima da hemácia, com imenso, mas é isso aqui, tem antígeno. Esse daqui, como não tem, ele produz um anticorpo. Deixa eu ver como é que encaixa isso aqui. Ele produz um anticorpo, ó, que uma vez encaixado aqui dentro, vai fazer o sangue coagular. O nome RH vem de Celsus, esse eu lembro, que foi quem identificou a tipagem sanguínea RH. Então, tá aí mostrando, só ampliei o quadro para vocês observarem o fenótipo de cada um. Isso cai como na questão? Tá lá dizendo que um indivíduo RH positivo teve um filho com um RH positivo e o filho deles é RH negativo. Como isso pode acontecer? Lembra que a minha prova que vai vir aí é aberta. Como isso pode acontecer? Simples. Ó, esse pai é heterozigoto e essa mãe é heterozigota. O filho, então, é homozigoto e pega. É homozigoto recessivo. O filho, então, é homozigoto recessivo. Herdou esse aqui do pai e herdou esse aqui da mãe. Cuidado. Diferente eu dizer que um pai negativo com uma mãe negativa teve um filho positivo. Filho de quem na questão? Do vizinho. E se for na sua casa, pode ser mutação. Eu disse pode ser, não estou dizendo que não é do vizinho, não. Estou dizendo pode ser. E aí? Se for em questão, mas vai cair como? Vai cair como eristoblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Vai aparecer das duas maneiras no livro de vocês e nas questões de vocês. Uma mãe chegou no consultório. Ah, doutor, tô grávida. Lembre-se que pré-natal se faz antes de engravidar. Mas no Brasil não, muitas mulheres, elas engravidam primeiro para depois fazer pré-natal. Pré-natal é justamente disso aí. Lembro de um aluno que apresentou um trabalho falando pré-natal. Aí na Monteiro, viu? Que acontece? Uma mãe chega no consultório e diz, não, doutor, eu sou RH positivo. O médico anota lá, manda fazer a tipagem sanguínea para conferir que ela é RH positivo. RH positivo, tá. Nem dá problema, nem dá ligança. Chega lá e fala, ele é RH negativo. Vou contar a vocês, vocês sabem que eu gosto de minhas historinhas, que é para ficar na cabeça de vocês. Agora, já com Covid, já acontecendo o Covid, logo nos primeiros dias de que ainda ia sair a quarentena, acho que foi na segunda-feira, foi na quarta quarentena, na segunda-feira eu fui a Itabuna. E aí, chegando lá, eu sentei na porta de uma farmácia, naqueles banquinhos da veterinário, para esperar rumo. E aí veio uma senhora grávida com a mãe, uma mulher grávida com a mãe, e nervoso, porque não sabia o que fazer. Eu falei, mas o que foi que aconteceu? Ela, com a gravidez até adiantada, ela disse, porque eu fui no posto
Gente, por favor, isso é muito importante, isso é muito complicado. Seja um profissional que ame o que você faça, faça o que você gosta, porque para fazer direito, o que que acontece? Não direito o curso, mas fazer direito o seu trabalho. A enfermeira do posto pegou o exame dela de RH negativo e disse: você tem que ir no médico fazer um exame porque seu filho está correndo risco de vida. Pense aí. Você está grávida e a enfermeira te diz isso. Foi marcar com o médico do posto de saúde. Não tinha médico para tão cedo, só um mês e tanto depois. Foi o que ela fez? Ela correu e marcou particular uma ultrassonografia para ver o que estava acontecendo com o filho. Quando chegou na ultrassonografia, o médico fez a ultrassonografia e falou: não, mas não tem problema. Ah, mas aqui, ó, os exames. A mulher falou que minha gravidez é de risco. E aí, a mulher mostra o exame e o médico: não, é porque você é RH negativo. Mas é seu primeiro filho? A mulher falou: é, meu primeiro filho. Não, então não tem risco, não. Só na próxima gravidez. Quando a mulher sentou do meu lado, contou essa história, nem imaginava que eu era professora de biologia. Aí ela estava ainda agoniada, não sabia se acreditava na moça do posto ou no médico. Eu falei: confie no médico. Ela estava com o exame na mão, eu vi de que lugar era. Eu falei: deve ter sido o doutor Ricardo Rosa que fez. Ela foi. Eu falei: confie no médico. Por quê? Porque o RH negativo, ele vai produzir se seu filho for positivo. Então, a enfermeira, ela cometeu algumas falhas. Primeira, você já tinha um filho? Já. Opa, se tinha um filho é problema. Seu marido aqui é RH negativo, não tem problema nenhum. Positivo, vixe, posso ter problema. Que tipo sanguíneo é de seu filho? O primeiro? Ah, não sei, vamos medir. Ah, meu primeiro filho é RH negativo. Não tem um problema com a gravidez, com a segunda gravidez. No caso dela, gente, não havia uma gravidez anterior. Então foi falha muito grave. Ah, Laís, qual é o problema agora? Vamos lá. Vamos entender. A mulher RH negativa vai ter um filho com um RH positivo. Não quer dizer que quando você for namorar, deixa eu ver que RH é o seu, pra ver se eu tenho um risco. Não, não é assim. A mulher RH negativa vai ter um filho com um homem RH positivo. Existe a chance do filho ser RH positivo, igual o pai? Existe. Se essa criança for RH positiva, tá aqui na tela, ó, igual o pai, essa criança vai induzir o corpo da mãe, vai haver essa mistura de sangue, pouca, mas vai, ó, e aí a mãe vai produzir anticorpo anti-RH. Filho já nasceu, tem filho aqui na barriga? Não, filho já nasceu, de boa, já foi. Na segunda gestação, a mulher já conhece a receita desse anticorpo. Não significa que vai ficar guardado no corpo dela esse tempo todo, não. Mas aqueles leucócitozinhos de memória, lembra que eu mostro no desenho para vocês que tem um xizinho na cabeça? Aquele leucócitozinho de memória, ele tem a receitinha. Quando ele entrar em contato com o anticorpo do filho, com o antígeno do filho, que isso ocorre na gravidez, mesmo que pouco pelo cordão umbilical, o que é que o corpo da mulher vai fazer? Mata, 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 que isso aqui é antígeno, e vai bater na criança, e a criança, vou tirar eu da frente aqui, e a criança, se é RH positivo novamente, ela vai morrer. Então, a passagem desses anticorpos para o filho pode levar à morte, aonde na segunda gravidez. Tinha risco para a mulherzinha que eu encontrei, a história é verídica, viu? Tinha risco para a mulher que eu encontrei? Não, era o primeiro parto. Então, não ia ter risco dela. Já teve aborto? Poderia até pensar no aborto. Mas não. E se o marido dela foi RH negativo? Não tem problema nenhum. No meu caso, eu sou RH negativo, Rômulo é RH negativo, ninguém nunca se preocupou com isso. Mas se fosse RH positivo, aí, epa, a primeira gravidez, quem foi? Marina, a gente acende o alerta e aí a gente vai ver agora o que aconteceria. Existem dois tipos de imunidade. Eu posso
ter imunidade que a gente chama de imunização ativa. É quando eu tenho contato com um agente infeccioso. Qualquer pessoa que seja imune ao Covid hoje é por imunização ativa. Teve contato com o vírus. Laísa, não tem gente tendo pela segunda vez? Ainda não está certo de nada. Os cientistas ainda trabalham com a hipótese de que aquele seja um falso positivo, tenha na verdade resto de vírus no corpo da pessoa. Lá pequenininho eu tive catapora, ó, a catapora aqui, e para o resto da vida eu guardo a minha memória imunológica. Isso é a imunização ativa. Como foi que eu fiquei imune? Porque eu tive contato com a doença. O agente infeccioso morto ou atenuado também pode ser enfiado em mim quando na vacinação. E eu vou ter uma imunidade duradoura também. Vai produzir anticorpos e eu vou ter imunidade do mesmo jeito. Isso é o que acontece na vacina. Mas eu tenho também a imunização passiva. Essa imunização passiva é o caso da eristoblastose. O bebê, ele pode, a mãe ela vai ter uma imunização, uma produção de anticorpos. E esses anticorpos passam para o bebê por onde? Pelo leite, pela placenta. Então, quando o bebê nasce, logo quando ele nasce imune às doenças que a mãe era imune. Só que o corpo dele não tem a memória, ele herdou o anticorpo. Então, por um tempo ele é imune e essa imunidade é temporária. Isso aí já foi questão de prova de Enem. E não duvide cair de novo, não, porque eu nem adoro a vacina. Adoro essas coisas. Mas é como se a mãe tivesse dado um soro. Pode ser, eu estou dando um anticorpo. Pronto, eu poderia estar dando um soro. Quando o adulto é imune, olha a Covid aqui. Por isso que eu trouxe isso, porque pode ser questão de prova. Quando o adulto é imune, eu posso coletar o sangue do adulto, que é o que eles estão fazendo agora com o Covid. Separo o plasma e jogo dentro das pessoas. Teve um filme, esqueci agora o nome dele, acho que é Fly, que ficou famoso agora com o Covid, que ele mostra justamente isso. A mãe é médica, a filha está morrendo, ela pega uma pessoa que já tem a imunidade, já tem o anticorpo, arranca o sangue da pessoa, rapidamente faz ali, filme, né? Rapidamente faz e tu mete. O médico fala assim, não pode, você pode matar a criança, pode. Mas é o desespero da mãe, ela bota e salva. No filme, é no filme. Mas agora, no desespero, a gente está fazendo isso também. Está colocando plasma para ver no que é que dá. São testes. A pessoa está lá morrendo, então eu vou usar todos os artifícios que eu tiver para ver se vai ficar ou não doente. Esqueci de me trazer de volta. Olhar para vocês. Então, a imunidade, ela pode ser, de novo, vou falar, ativa quando eu tenho contato com o antígeno e passiva quando só vem o anticorpo. Isso acontece também no soro.